Olá, muito boa tarde, bom começo de semana para você que se liga com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo. Nós estamos chegando para trazer para você as principais informações do dia, reportagens especiais, aqueles conteúdos que trazem informações relevantes para o dia a dia da gente. Vamos aos destaques desta edição. Estudantes de escolas municipais localizadas no interior de Cachoeira do Sul foram os primeiros atendidos na ação que examina e doa óculos para quem precisa. 130 crianças já passaram pela triagem gratuita. Bernardo Miller acompanhou os atendimentos na escola Taufik Germano. Esse processo todo, desde os testes, as consultas, depois os óculos, a lente, a armação, todo ele é de maneira gratuita para aquelas famílias de maior necessidade, enquanto as outras pagam somente uma parte desse valor. E ainda, Cachoeira do Sul registrou o primeiro óbito por influenza do ano. Trata-se de uma mulher de 75 anos de idade, com histórico de comorbidades e sem registro de vacina contra a doença em 2025. Campanha nacional chama atenção para os perigos de dirigir acima da velocidade. Desacelerar pode salvar vidas. Essa ansiedade tem acelerado muitas pessoas, né? Então, excesso de velocidade, o uso do celular, a gente cada vez mais está dependente do celular, né? Apesar de ser um grande aliado, também causa riscos no trânsito. Cachoeira do Sul começa na quarta-feira a imunização de adolescentes contra a dengue. Primeiras doses já estão na cidade e são destinadas a jovens de 10 a 14 anos. No quadro Doraqui, Dorali, nós vamos aprender exercícios para fortalecer os nossos ombros e evitar desconfortos. As dicas, como sempre, são do fisioterapeuta William Rosa. Vai fazendo rotações, joga para um lado, joga para o outro, vai lá em cima, volta embaixo, movimentos de circundução. Dicas importantes que você não pode perder daqui a pouquinho. E você de casa também já é meu convidado especial, não apenas para assistir aqui ao Telejornal NT Sul, mas também para ter voz ativa, para contar o que está acontecendo aí onde você está, como é que começa a sua semana, o que você viu de especial. E claro, você também pode comentar as nossas reportagens. Como é que você faz isso? Mandando mensagem para a gente no WhatsApp 51997697129. Você pode enviar um áudio, pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo e a gente põe aqui na telinha. Você também pode comentar nas lives que já estão no ar, facebook.com/TV Cachoeira ou ainda o nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Tudo isso em um minutinho, logo depois do recado especial do Anjos da Esperança. Em maio, o projeto Anjos da Esperança completa 19 anos de milagres e vidas transformadas por Cristo através de você, Anjo da Esperança. Durante essa jornada, a sua ajuda tem sido fundamental e por isso queremos melhorar ainda mais a sua experiência como doador. Nós ouvimos o seu pedido. Sabemos que às vezes o boleto não chega e que você precisa de mais agilidade e praticidade na hora de doar. Portanto, neste mês, faça a sua doação. E com esses recursos, nós iremos desenvolver um novo site e aplicativo para você. E no futuro, você vai poder acompanhar em tempo real como as suas doações estão impactando vidas. Mais praticidade e dessa forma a missão avança. Mas enquanto as novidades não ficam prontas, você pode doar usando a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou Novo Tempo. Você já parou para pensar como a pressa pode colocar vidas em risco? Nesse mês de maio, uma campanha nacional quer chamar a atenção para os perigos de dirigir acima da velocidade. A gente vai ver agora os impactos dessa realidade no trânsito brasileiro e por que desacelerar pode salvar vidas. Em 2024, mais de 6 mil pessoas morreram e 84 mil ficaram feridas em acidentes de trânsito no Brasil. Foram quase 9 milhões e meio de infrações, o maior número registrado desde 2007. Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança lidera as estatísticas. Os motociclistas estão entre as principais vítimas. Em 2023, 13 mil morreram em acidentes,
o que representa quase 40% das mortes no trânsito registradas no país. Entre janeiro e novembro do ano passado, mais de 148 mil foram internados com custo superior a 230 milhões de reais ao SUS. Os dados são do Ministério da Saúde e um levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Atualmente a gente vê que a pressa, a ansiedade tem acelerado muitas pessoas, né? Então, o excesso de velocidade, o uso do celular, a gente cada vez mais está dependente do celular, né? Apesar de ser um grande aliado, também causa riscos no trânsito. E eu digo não só para o motorista, mas para o pedestre também. Então, acho que está muito gritante essa questão do uso do celular, excesso de velocidade atualmente. O movimento Maio Amarelo foi criado em 2014, como resposta à década de ação pela segurança no trânsito lançada pela ONU. No trânsito, cada escolha pode ser crucial. A campanha do Maio Amarelo é mais do que uma simples campanha. É um chamado de conscientização para motoristas, pedestres e também ciclistas, para tornar o ambiente das ruas mais seguro, porque desacelerar pode ser a manobra mais rápida para salvar vidas. Neste ano, o tema da campanha é Desacelere, seu bem maior é a vida. Ações educativas são promovidas em todo o país, mas a falta de consciência ainda é um dos maiores desafios. Diversos países do mundo têm as regras de trânsito muito bem definidas, a infraestrutura de acordo com essas regras e a população mais educada. Então, a educação mais a regra bem definida faz com que o motorista se comporte de forma mais adequada. Além disso, vários países do mundo possuem um órgão central nacional de prevenção a sinistros de trânsito. É uma coisa que falta no Brasil também, um órgão que centralize esse esforço nacional. A pressa também contribui para a imprudência. Sair atrasado faz muitos compensarem na velocidade. O seu tempo não é maior do que a sua vida. O seu tempo não vale tanto assim. Muitas vezes você economiza 1 minuto no trânsito, mas você depois vai passar 1 ano em um hospital ou eventualmente vai falecer, vai trazer uma grande dor de cabeça para a sua família. Então, esse minuto que você ganha no trânsito, muitas vezes, não vai valer a pena. Se você acordou atrasado, você já está atrasado. Não tenta recuperar no trânsito, que pode ser que você nem chegue. O atraso das pessoas tem causado muito avanço de sinal vermelho, né? As motos acelerarem acima da velocidade no corredor, né? Os carros também excederem a velocidade. Então, isso afeta diretamente a questão da pressa, né? Da ansiedade, que a gente vê muito hoje em dia, infelizmente. A prevenção passa por educação, fiscalização e melhorias na infraestrutura, mas reduzir a velocidade ainda é a ação mais eficaz. A velocidade ela contribui tanto para o aumento do sinistro de trânsito quanto para o agravamento desses sinistros. Então, essa é uma solução que todo o poder público brasileiro, todos os prefeitos, governadores, conseguem implementar de forma rápida, por mais que ela seja uma coisa que irrita muitas vezes o motorista. Mas, no fim das contas, a velocidade é o grande fator determinante para a gravidade e quantidade de sinistros. Se a gente preservar a vida, preservar nossa segurança, automaticamente a gente está seguindo a legislação, né? Então, usar e fazer o certo, seguir as regras, não por causa da multa, evitar a multa, mas em si pela questão de segurança mesmo, né? E automaticamente tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Então, você vai evitar as multas também, mas em primeiro lugar a vida. Com certeza, em primeiro lugar a vida, né? Ter essa consciência da velocidade adequada, é uma questão de consciência e de educação acima de tudo. Gente, Cachoeira do Sul registrou o primeiro óbito por influenza do ano. Trata-se de uma mulher de 75 anos de idade, com histórico de comorbidades e sem registro de vacina contra a doença em 2025. Ela estava internada no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. A confirmação ocorreu através de comunicado do setor de vigilância epidemiológica da Diretoria de Vigilâncias em Saúde, emitido na última sexta-feira. Um projeto voltado para as crianças de Cachoeira do Sul pode ser decisivo na aprendizagem. Através de uma ação 100% gratuita, Óticas Dalu e Secretaria Municipal da Educação firmaram parceria que oferece óculos de grau para crianças e estudantes da Rede Municipal de Educação, abrangendo tanto as escolas da zona urbana quanto as escolas do campo. Mais de 130 crianças já passaram pela triagem que iniciou no interior. A oportunidade de melhorar o aprendizado também está na saúde dos olhos. É com essa visão que a Óticas Dalu deu início na semana passada ao projeto Dalu Solidário,
uma iniciativa voltada ao atendimento gratuito de crianças e estudantes da Rede Municipal de Educação de Cachoeira do Sul. O projeto contempla alunos das escolas localizadas tanto na zona urbana, mas principalmente na zona rural do município, com oferta de óculos de grau completos de forma totalmente gratuita. Até agora, 130 crianças já passaram pela triagem realizada com o teste de acuidade visual. A gente acompanhou esse trabalho na Escola Taufik Germano. O procedimento é simples e fácil para os pequenos estudantes. E hoje, com o excesso de telas, tecnologia, as crianças cada vez mais estão passando por necessidades. Então, esse teste realiza uma triagem para ver quem é que está passando por dificuldades. A gente faz uma avaliação e vê as crianças que já estão apresentando dificuldades. Assim que a gente faz uma avaliação, a gente já passa para um especialista para dar a graduação e a gente faz a escolha do óculos da criança. Ok. Então, o grande objetivo da loja como um todo é proporcionar esse tipo de acesso às crianças na questão visual, conseguir proporcionar esse primeiro teste, contribuindo, obviamente, para o futuro deles. Exato. A gente sabe que a rainha dos sentidos é a visão, e sem a visão as crianças não conseguem ter um melhor aprendizagem, não conseguem aproveitar 100% a aula. Então, a gente está dando esse primeiro passo para realmente dar acesso às pessoas que necessitam e às vezes não tem nem noção que às vezes um óculos já resolve um problema de aprendizado. Algumas crianças já foram encaminhadas para um especialista. O exame foi feito e confirmado a necessidade do uso de óculos. 2 desses estudantes já passaram pela consulta, confirmaram a necessidade do óculos e devem recebê-los nos próximos dias sem custo. 9 escolas do campo aderiram a essa iniciativa, que no decorrer do andamento dessas ações, o gabinete da primeira-dama também contribuiu para que as crianças tivessem acesso aos testes e depois às consultas. E então, quando encerrar essa primeira rodada de testes nas escolas do campo, o projeto vai chegar também na zona urbana do município, naquelas comunidades de maior vulnerabilidade social e econômica. Os testes são realizados nas escolas, né? Quando é percebida essa necessidade que a criança, que o estudante venha precisar do óculos, a consulta é realizada na zona urbana, que então o gabinete da primeira-dama também contribuiu para esse transporte. Esse processo todo, desde os testes, as consultas, depois os óculos, a lente, a armação, todo ele é de maneira gratuita para aquelas famílias de maior necessidade, enquanto as outras pagam somente uma parte desse valor. Uma excelente iniciativa, né, gente? Bom, segunda-feira, semana começando e a gente tem agora Dor Aqui, Dor Ali. Tá chegando o fisioterapeuta William Rosa, trazendo uma dica muito importante para a gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você que tá chegando em casa agora, nessa correria do começo de semana. Como é que andam os ombros aí? Tudo em dia? Na paz? Ou aquela dor no ombro que incomoda para fazer as atividades, para quem trabalha em escritório, para usar o computador, para mexer no telefone, ou mesmo para quem está aí no ambiente da casa, quem sabe, fazendo a limpeza, quando o ombro começa a doer, é aquela encrenca, né? E o que a gente pode fazer para resolver isso? Bom, de imediato, tem alguns exercícios, mas exercícios que podem ajudar a prevenir, inclusive, dores nos ombros. A gente confere agora as dicas do William Rosa. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali e hoje eu vim para tirar dúvidas. Essa semana me perguntaram qual era a diferença de uma síndrome do impacto para uma capsulite adesiva. O que eu achei justo fazer então? Falar sobre o ombro, tá gente? Então fica ligado aqui na gente hoje, porque além de nós falarmos sobre ombro, vai ter um exercíciozinho bacana ali pra gente no final, tá gente? Então assim, o nosso ombro, ele é uma articulação no corpo que permite muitas amplitudes de movimento, muitos graus de amplitude, de liberdade do nosso movimento. Ou seja, a gente consegue fazer um movimento de flexão, extensão, a gente faz as abduções, que são as aberturas, ele vai lá em cima da cabeça, ele roda. Isso permite também, infelizmente, algumas comorbidades que possam afetá-lo, tá, gente? Dentre essas comorbidades, então, a gente pode citar a síndrome do impacto, como já foi dita,
que ela ocorre quando tem um atrito entre uma estrutura óssea e outra estrutura óssea, ou entre uma estrutura óssea e um músculo, ali um ligamento, né? E aí fica impactando ali a nossa articulação e pode gerar dor e desconforto, tá, gente? Temos a capsulite adesiva, que foi o motivo da pergunta lá do meu paciente, que seria, então, também conhecida como ombro congelado, né? Que ela é uma condição que ela pode causar dor ou uma rigidez no ombro, né? Porque ela vai estar causando uma inflamação na cápsula articular. Pensando nisso, então, eu trouxe alguns exercícios hoje pra gente estar ajudando lá na nossa amplitude de movimento do ombro e para estar treinando, fortalecendo o nosso ombro de maneira com que a gente consiga se manter longe dessas comorbidades aí, tá? Para o nosso primeiro exercício, então, nós só precisamos ter em casa uma bola. O que nós vamos fazer basicamente? Apoiamos a bola na parede lá e nós vamos fazer movimentos para cima, para baixo, e marca lá no relógio 30, 45 segundos. Enquanto isso, vai trabalhando o ombro, ó. Vai fazendo rotações, joga para um lado, joga para o outro, vai lá em cima, volta embaixo, movimentos de circundução, pode manter a bola e virar para um lado, pode manter a bola e virar para o outro. 3 a 4 vezes ali de 35, 40 segundos a 1 minuto. Dá uma descansadinha e vai de novo, tá bem? De frente para uma parede, né? Quem tiver a bolinha de tênis vai jogar a bola assim, lembrando que minha dor é no ombro direito, tá? Vamos ficar num pé só para gerar um equilíbrio e vamos jogar lá. É só isso. Consiste nesse movimento aqui, ó. O ombro dolorido vai ficar no chão, tá? Então eu apoio o ombro direito no chão e vou levantar a mão esquerda aqui. Então, mão direita fica no chão, mão esquerda vai para o ar. O que a gente vai fazer? 3 a 4 séries de 15 a 20, 30 segundos, tá? Porque este exercício aqui vai estar nos obrigando a gerar uma estabilização também, vai estar fazendo a gente fazer uma força de uma contração que a gente chama que é uma contração isométrica, que é aquela contração que a nossa musculatura contrai, começa a trabalhar e se mantém trabalhando por um tempo, tá? Então nós vamos manter essa contração mais ou menos de 30 segundos, 20, tá? Braço direito com dor, tá? O que nós vamos fazer? Vamos melhorar a nossa rotação interna. Por trás das costas vai colocar a mão, no caso do meu braço, a minha mão direita, porque eu tô com dor no meu ombro direito. O bastão vai passar por cima da cabeça e eu vou segurar lá. O exercício consiste em, com o braço esquerdo, que seria, no caso, o que não dói, eu vou dar um apoiozinho para trazer para cima a minha mão, até onde eu consigo, e retorno. Levo lá em cima, até onde eu consigo, e retorno. O que é importante nesse exercício? Gente, não é todo mundo aí de casa que vai conseguir fazer o exercício com a mesma amplitude que eu. Lembrando que eu estou apenas dando um exemplo, meus ombros não doem, ainda bem, tá? Mas se você aí de casa tiver dor e não conseguir subir tanto, o importante é não ficar cutucando, provocando aquela dor. Vai mais ou menos até onde consegue sentir que está confortável, querendo entrar numa região de desconforto, e retorna, tá? Não fica lá pressionando em cima da dor, porque isso aí pode gerar uma irritação também, tá? Então, vai até onde está querendo sair da zona de conforto, volta, respira um pouquinho e vai de novo. E assim sucessivamente até conseguir ganhar mais movimento, tá? As dicas de hoje foram essas. Espero que tenham gostado, espero que pratiquem em casa. Gostaríamos até de receber imagens de vocês praticando, tá? Isso pra gente é valioso, pra gente saber se está todo mundo fazendo, se estão gostando, tá? E caprichem agora para blindar esses ombros aí das dores, tá bom? Fica a dica do William para você de casa. E aí, gostou? Também tem aí algum tipo de dor nos seus ombros? Se estiver aí fazendo esse exercício, manda a foto pra gente, manda um vídeo. Vai ser um prazer a gente colocar no ar. Aliás, se você tiver pergunta também sobre essas dores mais comuns que às vezes a gente tem no cotidiano, se você quiser uma dica do William,
Manda pra gente aqui no nosso WhatsApp, o 51997697129. Vai ser um prazer a gente encaminhar para o William também e trazer alguma sugestão, alguma dica para você de casa. Gente, o INSS começou nesta segunda a fazer o reembolso de valores descontados indevidamente dos benefícios de aposentados e pensionistas. Os valores relativos a mensalidades associativas correspondem aos vencimentos pagos na folha de abril. Essa devolução não exige qualquer requerimento do beneficiário, ela está acontecendo automaticamente. Ao total, o INSS deve restituir mais de 292 milhões de reais. Essa ação acontece após mega operação deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União em investigações sobre o Esquema Nacional de Descontos Ilegais. E agora nós vamos ver recadinhos aqui da audiência, mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp, que eu acabei de mencionar aqui. Vamos deixar aqui na tela, inclusive, para você interagir com a gente, contar a sua informação. Vamos ver recados que estão chegando por aqui. Ricardo Moraes, meu filho Joaquim, seu amiguinho e eu estamos ligados no Telejornal. Ótima semana para todos. Obrigado, Ricardo, pela companhia. Um abraço para ti aí, pro Joaquim e pro seu amiguinho, o gatinho aí, que tá no colo do Joaquim. Muito bom. Obrigado, Ricardo. Uma boa semana para todos vocês. Obrigado pela mensagem e pela foto. Quem mais? Temos aqui mais recadinhos. O Josué mandou aqui um áudio e na sequência nós vamos ver o vídeo aqui que ele mandou. Vamos ouvir o Josué. É o Josué da Rua Bela Vista. Se puder divulgar isso aí que eu fiz o pedido aí, que eles já vieram aqui, eles arrumaram o Leopoldo de Souza lá, tiveram aqui perto da Bela Vista e não deram bola aqui. A rua tá horrível, tô deixando o carro 50 metros longe de casa, porque não posso botar na frente de casa, porque tem uma valeta atravessada no meio da rua. Já caiu uma moto essa semana aqui na beira da rua, o cara caiu. Vamos ver aqui o vídeo então do que o Josué está relatando. Não está dando para chegar na casa dele, como ele menciona aqui. Olha o tamanho das valetas ali que abriram, né, transversalmente nessa rua. Então a água desce, é uma rua que não tem calçamento, o pessoal não está podendo chegar em casa. E como ele mencionou, já aí algum risco, algum acidente acontecendo, então é importante que a Prefeitura agilize, faça essa manutenção o mais brevemente possível. Obrigado, Josué, pelo teu relato. Deixamos aqui o apelo para a Prefeitura, tá bom? Quem mais? Mais recadinhos? Ao menos mais um aqui, o Anderson Soares, mora na Avenida Brasil, número 1535, e toda vez que chove, essa fossa entope de terra e os dejetos voltam todos para o meu pátio. Já liguei para a Corsã e eles não se responsabilizam por nada. É o Anderson Soares aqui de Cachoeira do Sul. Anderson, obrigado pela tua participação. A gente vai também buscar alguma resposta, né? E deixamos aqui o espaço aberto para a Corsã, se eles quiserem se manifestar, tá bom? Obrigado aqui pelo teu relato. Então, o relato é esse aqui. Toda vez que chove, então todos esses dejetos terminam voltando. Bom, daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. Você de casa também pode fazer o NT Sul junto comigo. E a seguir, Cachoeira do Sul começa nesta quarta-feira a imunização de adolescentes contra a dengue. Primeiras doses já estão na cidade e são destinadas a jovens de 10 a 14 anos. O meteorologista Gustavo Verardo traz detalhes sobre o tempo esta semana no Rio Grande do Sul. Atenção, porque a temperatura vai despencar, com possibilidade de geada e até de neve em alguns pontos. O intervalo é rápido, continue com a TV Novo Tempo. Estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta segunda-feira chuvosa para quem está aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está o tempo aí na sua cidade? Você que nos acompanha em outra região do país, conta pra gente, manda mensagem aí no WhatsApp 51997697129. Bom, enquanto isso, vamos ver algumas imagens da nossa câmera ao vivo aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul. A gente vê ali as gotas da chuva escorrendo pela face da nossa câmera. Dia chuvoso desde cedo, né? E, inclusive, não tem assim uma previsão tão curta para melhoria aqui no estado. Chuva por mais alguns dias e depois vem o frio. Detalhes agora com o Gustavo Verardo. Olá a todos! A semana vai começando com bastante instabilidade no Rio Grande do Sul e principalmente na região de Cachoeira do Sul. Hoje e amanhã, segunda e na terça,
o tempo permanecerá encoberto, úmido e com chuva, que muitas vezes pode vir acompanhada de trovoadas e de descargas elétricas. A somatória dos acumulados entre hoje e amanhã pode ultrapassar a marca de 50 milímetros, e não se descarta risco de temporal de forma isolada. Mas o destaque dessa semana é que uma fortíssima massa de ar polar ingressará no estado e as temperaturas caem abruptamente a partir da quarta-feira. Se prepare porque vem frio de inverno. Hoje, na segunda-feira, a máxima não passa muito da faixa dos 23 graus. Amanhã, na terça, mínima de 16 e máxima de 22. Na quarta-feira, mínima de apenas 7 e máxima de 11 graus. E na quinta, mínima de 6 e máxima de 12 graus. Vai esfriar muito. As tardes da quarta e da quinta-feira vão ser super geladas com sensação térmica baixa. Inclusive, a nível Rio Grande do Sul, não se descarta a ocorrência de queda de neve isolada, principalmente na quinta-feira nos campos de cima da serra e na divisa com Santa Catarina. Essa massa de ar polar que está a caminho do estado é a mais forte do ano até agora. Portanto, se prepare, porque está chegando por aí um inverno e sem escalas. Até logo mais. Resumindo, prepara o cobertor e o casaco. Gente, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, inaugura oficialmente hoje, às 2 horas da tarde, a sua nova unidade aqui em Cachoeira do Sul. A cerimônia será realizada no novo prédio, que passa a receber o nome de Artêmio Maximiliano de Franceschi. Com um investimento superior a 8 milhões de reais, a nova estrutura representa um recomeço para a educação profissional no município. O presidente do sistema Fiergs, Cláudio Bayer, estará presente na solenidade. Embora a inauguração oficial ocorra hoje, as atividades educacionais já estão em andamento desde a semana passada. Cerca de 100 alunos já iniciaram as suas aulas, participando desse novo ciclo do SENAI em Cachoeira do Sul. E agora nós vamos ver mais recadinhos aqui da nossa audiência. Vamos dar uma passada também pelas nossas lives, pelas redes sociais. Muito obrigado a você que nos acompanha por Facebook, por YouTube. E aqui no... Deixa eu ver aqui em qual rede que eu tô. Tô no YouTube. Aqui no YouTube tem um recadinho da Sandra Lopes de Aguiar, mandando um oi pra gente. Obrigado, Sandra, pela companhia. Bom comecinho de semana. A Luciane Moraes também com a gente. Claudiano Santos e Rosa. Nazareno Azevedo. Super abraço para vocês. Obrigado pela companhia. Vamos pro Facebook. Aqui no Face está a Selma Araújo e também a Fátima Barbosa. A gente agradece aqui pelos recados. Na telinha, recadinhos do nosso WhatsApp. Na tela, o número para você interagir com a gente, mandar sua foto, seu áudio, seu vídeo e para fazer o NT Sul junto comigo aqui. A Juliane Moraes está dizendo o seguinte: por que a vacina da dengue é só para essa faixa etária que a gente mencionou, né, de 10 a 14 anos, no caso de Cachoeira do Sul? É preciso fazer outra pesquisa para ver se é só este público mesmo. Juliane, obrigado pela tua pergunta. Tem algumas diretrizes do próprio Ministério da Saúde. Então, no caso de Cachoeira do Sul, essas diretrizes estão sendo atendidas e esse público é que vai terminar recebendo essa imunização contra a dengue, né? Esse público de 10 a 14 anos. E eu entendo aqui a tua pergunta porque, inclusive, é um questionamento nosso aqui como imprensa, porque no caso específico de Cachoeira, a gente vem tendo um acometimento mais severo de pessoas de mais idade, né? De idosos. Então, eventualmente seria mais apropriado que idosos recebessem essa vacina, mas não é o caso, considerando essa diretriz, essa política nacional, e aí Cachoeira do Sul segue por essa mesma linha, tá bom? Obrigado pela tua participação e pela pergunta que é tão relevante. Quem mais? Mais um recadinho ainda. A Cristiane Feldman está participando com a gente. Pluminha desapareceu no bairro Soares. Recompensa para quem a viu na rua, em algum pátio, presa, ou se foi atropelada, ou brigou. Preciso saber se está viva ou não. Muito agoniante, diz aqui a Cristiane. Cristiane, obrigado pela tua participação. Então, doguinho aqui bem fácil, né, de identificar. Se você viu pela rua, manda uma mensagenzinha pra gente aqui no WhatsApp da TV e a gente repassa a informação para a Cristiane. Obrigado, Cristiane, pela tua participação. Daqui a pouquinho mais recados aqui da nossa audiência. Cachoeira do Sul recebeu a sua primeira remessa de vacinas contra a dengue. O público-alvo são adolescentes entre 10 e 14 anos. A quantidade de doses é baixa e ainda não vai atender a todos os jovens da cidade, mas existe a expectativa de que em breve novas doses cheguem.
Cachoeira do Sul começa nesta quarta-feira a imunização de adolescentes contra a dengue. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a faixa etária a ser imunizada é de 10 a 14 anos. As doses chegaram ao município na sexta-feira passada e nesta segunda já foram distribuídas aos 12 municípios de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Esta é a primeira remessa que a regional recebe, que a 8ª CRS recebe, num quantitativo total de 2.090 doses que vão contemplar os 12 municípios da nossa região de saúde. Dessas 2.090 doses, 920 doses estão reservadas para o município sede, Cachoeira do Sul. O Rio Grande do Sul, algumas regiões de saúde do Rio Grande do Sul já vinham vacinando para a dengue desde o ano passado. Agora, recentemente, no mês de maio, a nossa região de saúde, que inclui nossos 12 municípios, foram contemplados nesta ampliação de território em que receberão a vacina. Neste primeiro momento, pela baixa quantidade de doses disponíveis, nem todo o público-alvo será alcançado, mas existe previsão de novas remessas e até eventual ampliação da faixa etária. Como a gente tem um quantitativo limitado de acesso a essas doses são compradas pelo Ministério da Saúde, do laboratório produtor, e há essa limitação de produção pelo próprio laboratório. Considerando o limite de doses, o Ministério precisa elencar critérios para disponibilizar e distribuir essas doses. Então, hoje, os critérios considerados pelo Ministério avaliam vigilância epidemiológica, número de casos num território, gravidade desses casos e óbitos, e a progressão desses casos nos últimos anos. Como Cachoeira do Sul e alguns municípios da região estão apresentando essa crescente de casos com óbitos e internação, este foi um dos critérios elegíveis pelo Ministério da Saúde para promover essa ampliação neste momento. No momento que o Ministério conseguir adquirir mais doses, esse público pode ser ampliado e revisto a qualquer momento. Para garantir a imunização contra a dengue, é necessário completar o esquema de 2 doses. Esclarecer, em primeiro lugar, que o esquema completo são 2 doses para este público de 10 a 14 anos. Então, o indivíduo busca a unidade, faz a sua primeira dose, ele é aprazado para retornar e completar o seu esquema com a segunda dose 3 meses depois. Agora, se esse indivíduo já teve recentemente dengue, ele deve aguardar 6 meses para fazer a primeira dose. A vacina continua sendo a arma mais poderosa contra a doença, mas enquanto sociedade precisamos estar atentos aos cuidados coletivos para além dos individuais. A vacina é uma das principais estratégias no controle da transmissão do vírus, mas não é a única. Então, a gente precisa que a população entenda que todas as medidas de controle ambiental de vetor precisam continuar sendo tomadas. Uso de repelentes para quem está assintomático ou quem não está assintomático tem acesso ao repelente e quer se prevenir. Neste momento, é o dispositivo que nós temos. Controle ambiental para a população é o controle do vetor. E como vetor, o mosquito se propaga? Através dos seus ovos, que são colocados em água parada. Então, qualquer foco onde pode haver o acúmulo de água, isso a gente considera até uma tampinha de garrafa, uma lona mal dobrada no fundo do pátio, qualquer local em que a água fica parada e o mosquito colocar seus ovos, eles eclodem larvas, novos mosquitos. Então, o controle ambiental vetorial do vetor, do mosquito, ele precisa continuar. Vacina protege, vacina é uma ótima estratégia, mas não é a única solução. Bom, e até o fechamento desta edição, a Secretaria Municipal de Saúde não havia informado como vai ser a oferta da vacinação contra a dengue em Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul passou a figurar com a classificação A no indicador de capacidade de pagamentos. Os dados são monitorados e divulgados pelo Tesouro do Estado. Essa nova classificação permite a contratação de novos empréstimos e amplia a capacidade de investimentos da administração municipal. Para determinar a classificação dos municípios em capacidade de pagamento, são considerados endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. A nota A representa o mais alto nível de confiabilidade, indicando que o município tem solvência
equilíbrio entre receitas e despesas correntes e boa situação de caixa. Encerra na sexta-feira a declaração do imposto de renda. Dentro desse processo, é importante a destinação de um percentual para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o Fundica. Os contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, empresas, podem fazer a opção por doar parte do imposto de renda, que é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Essa doação não causa prejuízo ao doador e beneficia as crianças atendidas pelas entidades de Cachoeira do Sul. Exatamente, Daniel, e a gente reforça primeiramente essa informação da declaração do imposto de renda que encerra no fim dessa semana, na sexta-feira, e também da importância da destinação de até 3% do valor do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundica. Todo ano a gente reforça essa informação. E para a gente trazer mais detalhes sobre o que isso possibilita aqui para Cachoeira do Sul, ao meu lado, o juiz especial civil aqui de Cachoeira do Sul, doutor Daniel Bertol. Doutor, primeiramente, obrigado por nos atender nessa segunda-feira, início de semana, a importância do cidadão cachoeirense saber dos recursos que podem ser destinados ao Fundica. Saudações à equipe da TV Cachoeira, telespectadoras e telespectadores. De fato, estamos no que chamamos de reta final. Cada pessoa que faz a declaração de renda relativa a 2024 agora pode destinar até 3% para os fundos da criança e do adolescente e outros 3% para os fundos do idoso. Nós, claro, advogamos que as pessoas façam isso em favor dos fundos aqui de Cachoeira do Sul. É um dos raros poderes, é uma das raras vezes em que as pessoas que pagam impostos podem escolher para onde querem que vá o valor que pagarão de imposto de qualquer forma. Quem faz declaração pelo modelo completo tem essa possibilidade, com a lembrança importantíssima de que precisa pagar o documento de arrecadação de receitas federais, o DARF, precisa ser pago até a sexta-feira para que tenha validade. Mesmo quem já fez a sua declaração e porventura esqueceu-se de fazer essa destinação, pode ainda até sexta-feira apresentar uma declaração retificadora e também fazer esse uso desse poder. São recursos que ficam em nossa comunidade. Os fundos são administrados por conselhos municipais, os quais são compostos por pessoas representantes da prefeitura e também por pessoas da comunidade. E também existe fiscalização do uso desses valores por parte do Ministério Público e da própria administração, e pode haver pela Câmara de Vereadores. Ou seja, quem escolhe deixar valor aqui tem garantia de que o valor será investido aqui em favor de crianças, adolescentes e pessoas idosas da nossa comunidade. Ok, tá certo. E é de suma importância a gente repassar essa informação, porque até o momento, faltando uma semana para o fim do prazo da declaração do imposto de renda, o valor até o momento arrecadado ele não chega na metade referente ao ano passado. Por isso, inclusive, dessa entrevista aqui com o doutor Daniel, e também hoje, logo mais, na Câmara de Vereadores, na Tribuna Popular, o doutor Daniel vai explanar também essa informação referente à importância da destinação desses valores. Doutor Daniel, chega a preocupar um pouco até o momento o recurso para a Cachoeira do Sul não ser o esperado como na última edição? O ano passado foi bastante atípico, tanto pela ocorrência da superenchente, quanto porque, até em razão dela, o prazo para a declaração foi muito maior. Normalmente o prazo termina em maio e no ano passado para o Rio Grande do Sul foi até agosto. Então, essas situações devem ter feito com que nós tivéssemos um ano um pouco atípico. Então, não será um motivo de grande frustração se ficarmos abaixo do valor do ano passado, mas ainda sonhamos que haja um aumento bem grande nessas destinações, com a apresentação das declarações ainda nesta semana, inclusive com a possibilidade de as pessoas apresentarem declarações retificadoras.
o próprio programa dá o limite máximo da destinação e o próprio programa também informa se para a pessoa é mais vantajoso utilizar o modelo completo ou o modelo simplificado, porque, lembrando, só quem apresenta a declaração pelo modelo completo é que pode fazer uso desse poder da destinação desse 3% para um tipo de fundo e outros 3% para outro. Ok, doutor, para a gente trazer um exemplo para quem está nos assistindo, o que o Fundica, através também do Conselho Municipal aqui de Cachoeira do Sul, já conseguiu realizar para a criança, para o adolescente, através desses valores? As entidades que ajudam crianças, adolescentes ou pessoas idosas precisam inscrever-se junto aos conselhos e, quando existe um valor para ser liberado, o conselho expede um edital e as entidades podem habilitar-se e receber valores dos fundos correspondentes. Na última destinação para o Fundica, foram repassados R$320 mil para 16 entidades que cuidam de interesses de crianças e adolescentes aqui de Cachoeira do Sul. O Conselho Municipal do Idoso ainda está há bem menos tempo se estruturando, mas também em breve terá a possibilidade de liberar valores do fundo correspondente. As pessoas que quiserem podem entrar em contato com os conselhos, especialmente com o que existe já há mais tempo, da criança e do adolescente, e inclusive pedir para ver o que é feito em alguma das entidades. Nós pretendemos até o fim do ano ter uma sessão solene na Câmara de Vereadores, em que também se mostrarão exemplos concretos para quais entidades foram valores destinados e quantas crianças e adolescentes foram beneficiadas e beneficiados com esses recursos. Ok, tá certo. Então, com o relato do Dr. Daniel Berto, a gente reforça essa informação. Primeiro, declaração do imposto de renda encerra nesta semana, na sexta-feira. E também a importância da destinação de recursos para o Fundica, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e também o fundo destinado à pessoa idosa. A partir desses valores, os conselhos conseguem articular com as entidades a melhor utilização do seu recurso que você doa através do imposto de renda. Muito obrigado, Bernardo, pelas suas informações. É importante a gente deixar isso bem claro, né, para quem nos acompanha. Claro que há aí o recolhimento do imposto de renda e esse imposto ele é utilizado pelo governo federal da maneira como o governo julga ser a melhor maneira. Mas com esses 6%, não é muita coisa, há uma limitação do quanto a gente pode destinar, não é? A gente pode ver esse recurso sendo aplicado na prática, na nossa cidade. No caso aqui de Cachoeira do Sul, há essa campanha pelo Fundo da Criança e do Adolescente. Você que nos acompanha em outra região, em outro estado, pode verificar também que projetos, que fundos podem receber essa destinação. É uma forma da gente contribuir, não é, com projetos que estão pertinho da gente, prestando um serviço muito importante para a comunidade. Ainda sobre esse assunto, hoje também na Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, a professora da UBRA, Natália Barreto, vai falar sobre a campanha Maio Laranja, combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ideia é informar de forma lúdica sobre a prevenção do abuso infantil. O cronograma prevê palestras em todas as escolas municipais da cidade. No interior, vai ser enviada uma videoaula. A programação começou na semana passada e deve se estender até o mês de agosto. Gente, o uso de tecnologias de ponta tem chegado cada vez mais ao campo. Um projeto da Emater RS Ascar, financiado pelo Ministério Público, está utilizando geotecnologias para monitorar áreas de preservação permanente em propriedades rurais. Nós vamos até Lomba Grande, em Novo Hamburgo, para conhecer esse trabalho. Lá de cima, ele capta o que os nossos olhos não conseguem ver. O drone multiespectral revela a saúde das plantas, detecta áreas degradadas e analisa a água, ajudando a cuidar melhor do campo e do meio ambiente. Tudo isso com imagens em diferentes faixas de luz, invisíveis a olho nu.
Um drone multiespectral, isso quer dizer que ele tem a condição, a capacidade de fazer imageamento em outras faixas do espectro eletromagnético, além da região do visível. Então ele pode captar imagens na área do infravermelho, do espectro eletromagnético e outras bandas do espectro eletromagnético que permitem que sejam calculados, feitos mapas que se chamam índices de vegetação, que permitem avaliar a saúde da vegetação, avaliar como que está a atividade fotossintética da vegetação. E isso, então, é um aprimoramento, é uma qualificação que a gente tem utilizando esse drone aqui, que não teria utilizando um drone normal. Essa ação faz parte do projeto Ações Educativas na Conservação e Restauração Ambiental em Propriedades Rurais do Rio Grande do Sul. Selecionado entre mais de 200 propostas apresentadas ao edital para a reconstituição de bens lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então a gente soube desse edital que teria aberto na época, foi em 2021, que é um edital do Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados, que é um fundo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, que financia projetos para aquisição de equipamentos, softwares, né. Então a gente criou esse projeto, propôs ele por edital, e entre cerca de uns 200 projetos, então o nosso projeto ele foi selecionado, que nos permitiu a compra então desses equipamentos, que não só o drone, como também GPS, softwares para usar com os GPS, softwares para trabalhar as imagens que foram capturadas com esse drone multiespectral, né? E a nossa contrapartida então foi essa questão de tanto capacitar a equipe técnica, né, quanto envolver também os produtores rurais, ter unidades de referência, como é o caso da propriedade aqui do seu Flávio, né? Em que a gente pudesse usar essas ferramentas para começar os técnicos treinarem também, né, o que eles estão aprendendo com a aquisição desses itens, como também já fazer o monitoramento dessas áreas. Essa área do Flávio, ela pertence também a um outro projeto já de recuperação ambiental que a gente tem, né? Então esse primeiro projeto ele foi fundamental, então, para a gente criar essa experiência, ver se de fato essa demanda era real, era cabível, né, para o nosso trabalho de extensão rural em cada regional. E realmente foi, a demanda só aumentou, né? Então a Emater ela está abrindo esse leque de opções para a gente trabalhar a questão das enchentes, né? Prever o comportamento dessas áreas de risco, monitorar como é que vai ser a recuperação dessas áreas, né? Bom, e agora que o drone já decolou, o Antônio fica acompanhando aqui esse voo, né, Antônio? O que vocês podem observar aqui e acompanhar nesse momento? Aqui a gente vai acompanhando as linhas de voo que a gente delimitou para o plano de voo, né? Então a gente já fez todo o mapeamento dessa APP, fez 30 fotos e agora ele vai retornar para a base. Isso tudo é planejado antes do voo, né? E já programado, e ele faz tudo automaticamente, sozinho. Isso tudo a gente fez no escritório, né? A gente importou o KML, que é o arquivo do Google Earth, aqui para o dispositivo, e aí a gente prepara então o plano de voo no escritório, e quando chega aqui só carrega o plano de voo no equipamento, no drone, e ele faz o voo automático. Essa propriedade em Lomba Grande, interior de Novo Hamburgo, é uma das áreas acompanhadas pelo projeto. Essa propriedade já está na família há quase 30 anos e pelo menos uns 25 anos desses 30 a gente tem tido um bom apoio, um grande apoio da Emater. Quanto a cultivo, quanto a manejo, de anos para cá também na questão da água, controle das nascentes. E junto com o CAR e a orientação da Emater, a gente soube fazer um bom trabalho nessa questão do cercamento das nascentes, a manutenção, o reflorestamento no entorno, o aumento das áreas reflorestadas no entorno das nascentes. É muito nítido, é muito forte o aumento das águas nas nascentes. E a gente descobriu que é quase que um legado que se deixa assim para a vizinhança, para os que vêm nos suceder aqui depois. E nós temos que fazer isso para o futuro, para quem vem atrás de nós.
há 20 anos atrás que a gente já vem trabalhando com essa família, né? Nesses projetos não só ambientais, como projetos produtivos também. Aqui é uma propriedade que trabalha com gado de corte, né? Onde o agricultor tem esse interesse de fazer essa preservação dessas áreas aqui, né? Há 20 anos atrás, 15 anos aproximadamente, a gente fez um trabalho aqui de proteção de nascentes, né? Onde nós temos aqui 1 hectare dessa área aí sendo que foi reflorestado para a questão da água, né? Da possibilidade desse agricultor ter mais água na propriedade. E hoje é um sucesso nisso, né? Que a gente vem trabalhando aí. Sobre o projeto em si, né? Do drone, eu acredito que é fundamental, né? Para que nós possamos, né? Acessar áreas, né? De difícil acesso, né? Aonde ele vai captar, né? Todas essas áreas ambientais, essas áreas de APP, o que nós podemos fazer em termos de preservação, né? Nós podemos ver também os corredores ecológicos, onde a gente pode interferir humanamente para que esses corredores possam ter uma maior eficiência, né? Em parceria com a Emater, a administração pública de Novo Hamburgo entende que o uso desses equipamentos aqui para Lomba Grande, ressaltando aí toda esta questão ambiental e também a importância para os nossos produtores rurais, este equipamento será de grande auxílio aqui para o nosso município. Depois da captação das imagens no campo, o material é baixado no computador, onde é processado. Depois do levantamento de campo, a gente baixa as imagens, né? E aí a gente vai processar num software específico. Existem vários softwares, vários deles com diferentes ferramentas. E a gente vai fazer um mosaico de cada uma dessas fotografias para transformar numa imagem aqui do terreno. Aí baixamos no computador aqui, é uma série de fotografias, né? E aí a gente vai processar elas, né? Joga para o software aqui para o processamento. E depois de processado a gente vai ter um mosaico, que seria esse aqui, das imagens já unificadas, né? Aqui nessa propriedade, no caso, a gente consegue visualizar aqui alguns detalhes da questão das estruturas, do açude, né? E uma das questões que a gente estava comentando aqui da questão da saúde das plantas, ó. Então ele vai te trazer um resultado aqui da questão de vegetação, né? E como é que está o desenvolvimento do índice dessa vegetação. Aqui também a gente tem a ferramenta, ó, que mostra toda a elevação. Nesse caso ele traz aqui para nós o modelo digital de elevação, ele considera então a altura das árvores também, porém tem uma aplicação que a gente faz posteriormente com pontos a campo, que aí a gente corrige para trazer só para o modelo de elevação do terreno. A partir disso a gente consegue fazer as curvas de nível, fazer terraceamento e uma série de outras questões de técnicas que os colegas podem utilizar o drone no serviço do escritório municipal. Aqui a gente pode ver ele em 3D também, né? Então, assim, quanto mais declivosa é a área, mais o modelo aqui de 3D fica visível nessa imagem para a gente, tá? O projeto é financiado pelo Fundo para a Reconstrução de Bens Lesados do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É um fundo em que comporta os recursos provenientes de toda a ilicitude e que escoa através de convênios e parcerias, e aqui é uma parceria com a Emater, em que toda instituição sem fins lucrativos e entes públicos de todo o estado podem acessar e solicitar através dos editais que são publicados 2 a 3 vezes ao ano, através de convênios, a realização e o uso desses recursos. Então, hoje aqui é uma fiscalização, para de fato enxergar se foi executado e o plano de trabalho, porque segue as diretrizes de um plano de trabalho. Conforme está no plano de trabalho, a fiscalização se desloca e enxerga, de fato, né, se isso realmente foi executado. A ideia é que cada regional tem esse equipamento, né, tem uma pessoa referencial e que isso futuramente seja uma ferramenta de uso corriqueiro da Emater na extensão rural, né? Isso vai qualificar muito, né, nosso trabalho, né? Muito bom, é a tecnologia a serviço da preservação. Vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. Um abraço aqui para Rosemary Beck, Pietro Peixe, Ezequiel da Silva Vieira. Grande abraço para vocês, obrigado pelas mensagens. Na telinha, recadinhos aqui também dos telespectadores por meio do nosso WhatsApp. A Marlene está dizendo o seguinte: tive dengue e passei muito mal. Tenho 60 anos e me preocupo com meu pai que tem 93.
deveria ter vacina pelo menos para os mais idosos. Obrigado, Marlene, pela tua participação. Esse é um apelo aqui que a gente está recebendo, né, de várias pessoas já há alguns dias, hoje em especial, por conta da chegada das doses da vacina para dengue, mas para adolescentes de 10 a 14 anos. Quem mais? Mais recados aqui. O João Carlos Lima. Parabéns pelo Dia do Bombeiro. Uma homenagem singela para todos os profissionais. Mandou aqui essa bela flor de maio pra gente. Obrigado, João, pela participação. Hoje que é o Dia Nacional do Bombeiro. Obrigado, meu amigo. Parabéns a todos. Mais recadinhos, Paulo Ricardo. Na filmagem sobre as novas instalações do Senai, os carros que descem na Larico Ribeiro, ou que descem a Larico Ribeiro, continuam dobrando para o sentido bairro, pois a placa de proibição está muito próxima da esquina e em tamanho diminuto, dificultando a visualização. E quem sobe em direção ao Hotel União não tem placa de proibição para dobrar à esquerda. E aí ele conta que viu um táxi de fora da cidade entrar na rua. Então isso aí é um ponto a ser corrigido, né? Tem mudança ali no sentido. Obrigado, Paulo, pela tua participação e pelo relato. Quem mais? Mais um recadinho, a Maria. Será que dá para ligar para o 135 para saber quem já vai receber os descontos das associações? No meu INSS não aparece. Maria, pode ligar sim, viu? E se porventura você não for atendida, procure aí o atendimento da agência do INSS, tá bom? Muito obrigado a você de casa que interagiu, que mandou seu recado com a gente ou que ficou de olho na telinha. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Todas as demais informações em nossas redes sociais. Ótima segunda, tchau!